Oi, gente, aqui é o Rodrigo e agora eu vou fazer as questões 9 e 10 da lista de potenciometria. Número 9. A concentração de sulfeto de uma amostra de efluentes é determinada com um eletrodo seletivo para o sulfeto, utilizando o método de adição de padrão para a calibração. Uma amostra de 10 ml é diluída a 25 ml com água e dá um potencial de menos 0,216 volts. A uma outra alíquota de mesma amostra foram adicionados 1 ml de solução padrão de sulfeto e diluiu-se a 25 ml, e o potencial resultante foi de menos 0,224 volts. Calcule a concentração do sulfeto no efluente. Então, a questão 9 é bem complicadinha e trabalhosa, mas eu vou tentar simplificar ela ao máximo. Ela é uma questão de potenciometria direta, com determinação por adição de padrão. E uma coisa que a gente pode fazer em uma questão que nem essa é desenhar cada passo do processo. Temos duas situações. Na situação 1, 10 ml de uma amostra foi diluído até 25 ml. E desses 25 ml diluídos, o potencial lido foi de menos 0,216 volts. Na situação 2, tínhamos os 10 ml da amostra e mais 1 ml da solução padrão que foi adicionada. E depois foi diluído até o volume final de 25 ml também, e o potencial lido foi de menos 0,224 volts. Os potenciais lidos estão relacionados com as concentrações naqueles 25 ml. Então, na situação 1, eu vou chamar de concentração 1, e na situação 2 vai ser a concentração 2. Só que o exercício está pedindo o valor da concentração nos 10 ml, que é a concentração inicial da amostra, e que eu vou chamar de x para não confundir com as outras concentrações. Então, na situação 1, rolou só uma diluição, e a fórmula para diluição é CV é igual a CV, onde x é a concentração inicial, 10 ml é o volume inicial, C2 é a concentração final, e o volume final é 25 ml. E isolando o C2, chegamos nessa equação, e a gente vai anotar em um canto para usar mais tarde. Para a situação 2, a gente tem uma mistura de soluções, e a fórmula vai ser essa. A concentração final da mistura vai ser a concentração da solução A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B, sobre o volume final. Então, a concentração de A, que é a concentração da amostra, é x, vezes o volume dela, que é 10 ml, mais a concentração padrão, vezes o volume adicionado, dividido pelo volume final, que é 25 ml. E a gente anota essa equação também para usar mais tarde. Como a gente está falando de um eletrodo que é seletivo ao ânion sulfeto, o potencial da célula vai ser dado por essa fórmula, em que o valor de N é menos 2, porque é a carga do sulfeto, e a concentração do íon é a concentração do sulfeto. Então, para a situação 1, a equação vai ficar assim. E para a situação 2, a equação fica assim. Um dos jeitos que tu pode resolver essa questão é por sistema. Tu vai montar o sistema com a situação 1 em cima e a situação 2 embaixo. É importante que vocês saibam calcular as concentrações e montar sistemas, porque isso vai cair na segunda área também. Só que fazer por sistema é muito trabalhoso. Tu tem que escrever várias vezes as mesmas contas e isso é muito desgastante. E por isso que eu vou mostrar um macetezinho. Tu pode usar essa fórmula. Delta é igual a 0,0592 sobre N vezes log da concentração 1 sobre a concentração 2. Ou então, E1 menos E2 é igual a 0,0592 sobre N vezes log de C1 sobre C2. Tu pode usar essa fórmula sempre que tiver duas soluções com a mesma composição, mas em situações diferentes, com concentrações e potenciais diferentes, que aí não vai precisar ter que calcular por sistema. Para essa questão, o N é igual a menos 2, e tu não pode esquecer o sinal, senão vai dar a resposta errada. Então, o potencial 1, que é menos 0,216, menos o potencial 2, que é menos 0,224. Que vai dar 0,008. E isolando o log de C1 sobre C2, tu vai encontrar o resultado de menos 0,27. Então, C1 sobre C2 vai ser igual a 10 elevado na menos 0,27, que vai dar 0,537.
e descobrimos que C1 é igual a 0,537 vezes C2. Agora, a gente volta naquelas equações que a gente tinha feito para cada concentração e substitui os valores. C1 é igual a 10x sobre 25 e C2 é igual a 10x mais 0,3 dividido por 25. Aí corta 25 com 25. E agora a gente multiplica o 0,537 pelo que está dentro do parênteses. E chegamos nessa equação. E se a gente isolar o x, descobrimos que a resposta final é 3,48 vezes 10 na menos 3 molar. E é esse o resultado. Agora a questão 10. Um eletrodo de vidro apresenta um potencial de 0,395 volts quando medido contra o calomel numa solução tampão de pH igual a 7. Calcule o pH de uma solução desconhecida para a qual o potencial do eletrodo de vidro foi 0,08 volts. A questão 10 é parecida com a questão 9, só que mais fácil, porque não tem aqueles cálculos de concentração. De novo, tu pode usar aquela fórmula que eu te mostrei. E nesse caso, C1 e C2 vão ser a concentração de H+ na situação 1 e 2, porque a concentração de H+ tu usa para calcular o pH, e vice-versa. Mas dessa vez eu vou mostrar como resolver por sistema, só para vocês verem como fazer desse jeito e porque nesse caso é mais tranquilo. E eu vou usar a equação do eletrodo de vidro, que já vem direto em pH. Então, na situação 1, temos o potencial de 0,395 volts e o pH 7. E na situação 2, temos o potencial de 0,08 volts e o pH desconhecido. Então, o sistema vai ficar assim: situação 1 em cima e situação 2 embaixo. E o que a gente faz agora? A gente pode resolver por substituição, que a gente isola as constantes e substitui o valor de uma na equação de outra, só que isso é muito trabalhoso e demora bastante. Ou então, a gente pode fazer por subtração. A gente pega uma das equações e multiplica por menos 1, trocando o sinal dos valores. E aí, a gente faz a subtração de uma menos a outra. E fica 0,08 menos 0,395, K menos K, que se anulam, e menos 0,0592 vezes o pH, mais 0,0592 vezes 7. E aqui a gente pode isolar o menos 0,0592 e deixar ele como um produto comum. Então fica 0,08 menos 0,395, que vai dar menos 0,315, igual a menos 0,0592 vezes o menos pH mais 7. E isolando o pH, a gente chega no resultado final de 12,32. Então é isso. Qualquer dúvida com os cálculos ou com as fórmulas é só chamar. Um grande beijo e até a próxima questão.